Olá pessoal, meu nome é Jorge. Sempre atuei na área de automação industrial, desenvolvimento de máquinas e equipamentos. Atualmente eu estou me envolvendo nessa área de cafeteria e resolvi fazer esse vídeo para falar sobre temperatura de água para fazer a extração do café. A SCA, que é a Associação de Cafés Especiais, diz que para você extrair o máximo de sabores e aromas do pó, um dos fatores importantes é que a temperatura da água deve estar entre 90 e 96 graus. Se ela estiver fora dessa faixa, você não vai conseguir fazer uma boa extração. E como eu faço frequentemente monodoses de café, eu resolvi testar se eu realmente estou fazendo a minha extração dentro dessa faixa. Nós vamos ver a seguir. Eu fiz teste com 3 volumes de água. Eu primeiro aqueci 350 ml, depois eu fiz com 500 ml e depois 750 ml. E eu fiz sempre 3 ataques. Eu primeiro fiz o escaldo do filtro, depois eu fiz uma pré-infusão com 3 vezes o volume equivalente ao peso do pó durante 30 segundos. Aí depois eu fiz o segundo ataque e o terceiro ataque, um intervalo de 10 segundos. E sempre, quando ia iniciar o terceiro ataque, eu verifiquei se a minha temperatura ainda estava dentro da faixa. Coisa que eu percebi é o seguinte: você vai ver daqui a pouco que a gente tem que aguardar a água entrar em ebulição. Quando ela entra em ebulição é que ela está nessa faixa. E antes disso, ela está com borbulhas pequenas, mas ainda não chegou. Vamos ver isso lá na frente. Além da temperatura, é claro que tem outros fatores, tais como o pó de café, a qualidade do pó do café, nunca utilizar água da bica, a água deve ser balanceada, ou pelo menos use uma água mineral, para extrair o máximo de sabores. Você deve extrair de 18 a 22% da parte solúvel do pó, considerado pela SCA que quando você atinge o máximo da extração, quando você consegue extrair entre 18 e 22% da parte solúvel. Esse é considerado o ponto doce, é a máxima extração considerada para a SCA. Então, quando você consegue extrair 18 a 22% do pó colocado no coador, você atingiu o ponto doce. Se você extrair mais de 22%, o café fica amargo. E se você extrair menos de 18%, o café fica fraco. Então, maior que 22%, o café fica amargo, adstringente, forte. E quando o café você extrai pouco do pó, o café fica fraco, fica ácido, fica sem cor. Uma outra consideração que a gente deve levar em conta é que a faixa ótima para se degustar um café, segundo a SCA, é entre 50 e 55 graus. Eu estou olhando aqui que são pontos interessantes que a gente deve considerar. Quando você bebe em torno de 70 graus, ou seja, um café muito quente, o predomínio vai ser o amargor. Quando você bebe o café próximo de 44 graus ou em torno disso, o predomínio é a doçura. Você vai perceber que o café fica mais doce. Quando você bebe o café com a temperatura lá em torno de 25 graus, o predomínio vai ser acidez cítrica. Então uma faixa ótima para você beber o café, é por isso que eles falam que é entre 50 e 55 graus. Então você vê que quando o café vai ficando mais frio, você vai começando a perceber outros sabores do café. Tem esse outro detalhe. Quando você olhar para uma xícara de café, imagina uma xícara ali com 100 ml de café. Então, quando você estiver olhando para um recipiente que contém 100 ml de café, ou 100 gramas de café, na verdade você está olhando para 98 ml é água e somente 2 ml é café. Então dá para a gente chegar à conclusão seguinte: se a tua água for de péssima qualidade, o teu café vai ser
de péssima qualidade, porque a proporção de água para café é muito grande. É por isso que não devemos usar uma água qualquer para fazer o café. Então é um cuidado que a gente deve ter, é jamais usar a água da torneira para fazer café. Vamos usar pelo menos uma água mineral. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela da SCA dizendo as propriedades da água e o que cada componente da água interfere no café. Então, lembre-se sempre disso. Quando você estiver olhando para uma xícara com café, você está olhando, na verdade, 98% daquela xícara é água e somente 2% é a parte solúvel que foi extraída. Por isso que você deve ter muito cuidado com a água. A água, ela vai estragar o teu café. Então, por isso que a SCA diz que use uma água, pelo menos uma água mineral. É isso, vamos seguir o vídeo. Então, pessoal, eu vou fazer agora uma monodose de café. Vou utilizar uma razão de 1 para 10. Eu vou usar 15 gramas de pó de café e 150 ml de água. Para que eu consiga extrair o máximo de sabores e aromas desse pó, a SCA, a Associação de Cafés Especiais, sugere que essa água, a água de extração, esteja entre 90 e 96 graus. Então, o meu objetivo aqui é verificar se, quando eu fizer o terceiro ataque, eu quero verificar se eu estou ainda com a água nessa faixa de temperatura. E para evitar perda de tempo durante a extração, eu já vou deixar tudo separadinho. O pó já está aqui separado, o filtro já vai estar com a dobra. A gente dobra a costura maior num sentido e dobra a costura menor no outro sentido. Já vou deixar tudo preparadinho aqui. Para quê? Para que eu, durante a extração, eu não perca tempo com esses detalhezinhos. E uma outra preocupação que eu vou ter é nunca, durante a extração, tentar arriar o meu reservatório em cima de um lugar frio, que vai acelerar mais ainda o resfriamento da água. Então vamos lá, no momento aqui eu vou usar 350 ml de água, está aqui dentro. Então eu vou acender o fogo. Um outro detalhe, minha temperatura ambiente aqui, ela está em 25 graus. Eu estou no Rio, então eu vou acender o fogo e nós vamos observar aqui durante o aquecimento da água que eu vou esperar a água entrar em ebulição. E isso é uma observação que devemos ter, porque é onde ela está nessa faixa de temperatura sugerida pela SCA. Então literalmente eu vou esperar a água ferver. E durante o preparo eu vou fazer 3 ataques. Eu vou fazer uma pré-infusão de 30 segundos com um volume de 3 vezes a quantidade de pó, seria em torno de 45 ml de água. Vou aguardar 30 segundos para umedecer bem o pó e depois eu vou elevar até 100 ml, vou fazer que é o segundo ataque. Vou aguardar em torno de uns 10 segundos e o terceiro ataque vai ser mais 50 ml para atingir os 150 totais, que é o nosso objetivo. E na hora que eu for fazer o terceiro ataque, eu vou verificar se a temperatura ainda está acima de 90 graus. Esse é o objetivo principal, é verificar se eu vou conseguir, com esse volume de água aqui, eu fazer toda a extração e a água vai se manter na temperatura sugerida pela SCA. Então vamos observar o comportamento da água, que acho que é o mais importante. Estou aqui focando o indicador de temperatura e lá o recipiente. É importante observar, na hora de fazer o café eu não vou montar essa parafernália aqui. Eu estou usando agora, neste momento, um sensor de temperatura que é para mim constatar se realmente com esse volume de água eu vou conseguir manter a temperatura na faixa até eu terminar a extração. Essa é uma curiosidade. Estamos verificando que está saindo bolhas, mas a água ainda não entrou em ebulição. Eu só vou desligar o fogo quando ela literalmente ferver. Ó, tá lá, tá 78. A água está borbulhando, mas ainda não ferveu. Então a ideia é essa. Quando eu ver que ela ferveu, eu vou desligar. E vamos verificar a temperatura. Aí eu dou início ao meu preparo. Ó, estamos dentro, ó, ferveu, pum, desliguei.
Agora sim nós vamos dar início ao retrato. Bom, vamos dizer que eu comecei aqui com 98 graus. Então vamos lá, vamos fazer o enxágue. Vamos enxaguar. Voltar aqui a água, a minha chaleirinha aqui para o fogão. Eu vou descartar a água do filtro. Esse enxágue é para que a gente elimine os sabores de papel. Vamos colocar o pó. Acalmar o pó direitinho aqui. Agora vamos pegar aqui, a água ainda está a 96 graus. Vamos então colocar em torno de 45 ml de água aqui. Distribuindo a água aqui. Pronto, 45 ml. Vamos voltar a chaleirinha aqui no fogão e aguardar os 30. Então, ó, percebam que com esse volume de água, que foi de 350 ml que tinha na minha panelinha, eu estou com 92 graus. Já estou bem próximo da mínima aqui. Então, os 30 segundos vamos fazer o segundo ataque. Vou elevar agora até 100 ml. 100 ml, vamos voltar a nossa chaleirinha aqui pro... Vamos aguardar uns 10 segundos. Vocês já perceberam? 10 segundos, já percebeu quanto está a temperatura? Já está abaixo da recomendada, que foi 83 graus. Então aqui já vimos que com esse volume de água eu não consegui terminar a minha extração com a temperatura na faixa ideal. Então eu vou parar por aqui. Como não consegui fazer com 350 ml, eu vou repetir o experimento com agora uma chaleira maior, agora com 500 ml de água. Vou fazer a mesma coisa, já vou deixar o pó separado, o filtro já dobradinho, a costura maior num sentido, a costura menor no outro sentido, já posicionada aqui na minha jarra, de forma que eu não perca tempo durante a extração. Vamos levar a chaleira para o fogo e vamos fazer a mesma coisa. Vamos esperar a água literalmente ferver. Vamos acender. O importante é sempre deixar a água ferver, entrar em ebulição. Não é sair bolinhos, é ferver. Fazer a mesma coisa. Vou escaldar o filtro, fazer a pré-infusão e mais 2 ataques até atingir o meu objetivo, que é colocar 150 ml de água lá no pó. Está começando a surgir algumas bolhas pequenas na panela, a temperatura está em torno de 64 graus, subindo, está começando a ter muitas bolhazinhas nas laterais da panela, mas perceba que a água ainda está abaixo, está 70 graus. Há movimentos na panela, mas a temperatura ainda não está ainda legal. Agora sim, entrou em ebulição, eu desligo. Desliguei o fogo, vamos dar início. Vou começar aqui com 98 graus, vamos dar início à extração. Então, como já deixei tudo separadinho, vamos escaldar o filtro, voltar a chaleirinha aqui para o fogo. O fogo já está desligado, tá, pessoal? Vamos descartar a água para eliminar o escalda, para eliminar os sabores indesejáveis. Vamos agora inserir o pó. Acalmar
derramar o pó. Agora vamos fazer o primeiro ataque. Então 96 graus está nesse momento. Eu dei mole aqui, o cabo ficou quente, mas vamos lá com um pano eu consigo pegar. 96,8. Vamos aqui 50 ml de água. Botei 50 ml. Volto a chaleira para cá pro fogão para a gente daqui a pouco olhar. Vamos contar 30 segundos. Uma recomendação é durante esse momento de voltar, não deixar, passou 30 segundos, a chaleira em cima de base fria. Ó, tô fazendo o segundo com 92,3. 100 ml. Elevei até 100 ml. Voltando a chaleira. Bom, passou 10 segundos. De novo, vou partir para o terceiro ataque. A água já está a 85 graus, ou seja, abaixo da temperatura sugerida pela SCA. Eu fiz o mesmo teste com 500 ml, também não deu. Agora eu parti para uma água, para um volume de água agora maior. Eu estou usando 750 ml de água. E o meu objetivo aqui é o seguinte: aqui vocês percebam que a água, eu não preciso de ter medidor de temperatura para saber se a água está na temperatura ideal. Basta eu esperar ela entrar em ebulição. Então ela tem que entrar literalmente em ebulição. E eu estou percebendo que eu tenho que ter uma quantidade de água para que eu consiga terminar ainda com a temperatura acima de 90 graus. Ou seja, eu tenho que terminar a extração com a temperatura ainda maior que 90 graus, que seria o mínimo sugerido pela SCA. Então o meu objetivo é ver se eu consigo terminar a extração ainda com a água acima de 90 graus. Eu já testei com 400 ml de água, não deu. Já testei com 500 ml, não consegui também. Agora eu estou fazendo com 750 ml. E sempre utilizando, esperando a água entrar em ebulição, ou seja, ferver, literalmente ferver. Quando a água ferver, eu vou desligar o fogo e vou dar início à extração. E no final nós vamos ver se a água ainda, quando eu terminar, ainda está na temperatura ideal sugerida pela SCA. Então, para evitar perda de tempo, eu já vou deixar tudo organizadinho aqui. Eu vou dobrar o filtro. Já deixei o pó no esquema. Já está, a medida está ali, 15 gramas. Já vou deixar o filtro aqui posicionado, para quando a água ferver lá, eu já não perca tempo de fazer isso ainda, que tempo aqui é importante. Então eu atingi aqui a temperatura mínima, a temperatura lá, a água ainda está começando a subir borbolezinha, mas ainda não ferveu. Eu vou esperar ela ferver mesmo. Enquanto ela não ferver, eu não vou desligar o fogo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a temperatura ambiente aqui está em torno de 21 graus. Ó. A água ferveu, literal, eu desligo o fogo. Então aqui eu estou com 98 graus aqui. Ó. Existe uma inércia térmica, ela subiu um pouco, agora eu vou começar a extração. Primeiro passo, vou escaldar o filtro para tirar aquele gosto de papel. Volto a chaleira para cá para o fogão, sempre evitando encostar a chaleira em parte que vai ajudar a resfriar mais rápido. Vamos descartar a água. Vou colocar o pó. Dá uma camada no pó.
Agora eu vou fazer o primeiro ataque de 50 ml, que é a pré-infusão, e aguardar 30 segundos. Então 50 ml. Eu volto aqui para o fogão só para mim ter uma noção de temperatura. Em torno de 30 segundos, a água ainda está a 95,7 graus. Vou fazer o segundo ataque, elevando aqui para 100 ml de água. O segundo ataque. Vamos descansar a chaleira aqui no fogão para evitar contatos frios, para não acelerar o resfriamento da água. A água lá está com 91, então eu vou fazer o último ataque, 91,7. Vou elevar agora até 150 ml. Pronto, 150 ml, volto para cá. Então, quando lancei, eu fiz o terceiro ataque, eu estava a 91 graus. Então eu consegui, com 750 ml, eu consegui atingir o objetivo. Então o volume de água que você aquece é fundamental. Agora eu vou esperar o fundo do coador, o pó aqui do fundo do coador aparecer e vou encerrar a extração. A SCA sugere que nós, para obter o máximo de aromas e sabores do café, nós temos que utilizar água aquecida entre 90 e 96 graus, de forma que consigamos atingir o ponto doce, que para a SCA é quando você consegue extrair do pó entre 18 e 22% da parte solúvel desse pó que está aqui no coador. Então é para vocês testarem aí, testem e comprovem o resultado. É isso aí, até a próxima.